durante 3 séculos, o Spinoza também foi tido como uma espécie de peste, uma pestilência, um sujeito que cavucava as bases do pensamento ocidental, que, de certa maneira, destruía a ideia da divindade e, portanto, era um sujeito extremamente subversivo. Por que que ele inspirou pessoas como Goethe? Por que que ele inspirou pessoas como inclusive pessoas que continuaram sendo fiéis ao cristianismo, por exemplo, né? O caso do Coleridge. Eu tô pensando na primeira pergunta que ela tá ressoando na minha cabeça ainda. Vou ver se consigo juntar com a segunda, porque você falou do desafio, né? E o desafio me fez pensar caminhos tão diferentes, porque é possível responder de tantas maneiras. E uma delas é justamente assim, quem atravessa essa filosofia sai incólume, né? Seja a favor ou contra, né? De uma certa maneira, me faz pensar, por exemplo, que é estranho dizer, mas alguns filósofos se incomodam ou se surpreendem tanto que acabam falando de Spinoza quase em tom poético, né? Então, por exemplo, me veio a expressão que inventa, sabe, poético no sentido até de criar palavras, né? Por exemplo, Nietzsche falando, me pensava numa solidão e agora me vejo numa dualidão, né? Quando eu atravessando Spinoza. Ou então poetas que se tornam filósofos. E quando você estava falando da estrutura e tal, me lembrei justamente daquele poema do Borges que você tem, que eu ia pedir para você ler, porque você leu como Borges, mas assim, porque tem os espelhos e o infinito, e essa estrutura do infinito posta numa forma poética, né? Então, tem esses dois lugares, mas também tem uma história do espinosismo, da recepção dele ao longo dos séculos, também polêmica, né? Então, a expulsão dele da comunidade judaica, o primeiro filósofo judeu a entrar no Index e Prohibitorum, essa circulação de texto proibida em todos os lugares, sendo subterrânea, passando de mão em mão, ninguém citando, não podendo citar, né? Sendo acusado de espinosismo. Então, a história da vida dele tem tanta força quanto a escrita e a estrutura da obra, né? Então, acho que esse encantamento e inspiração pode vir de vários lugares, tanto da obra quanto da história dele, que não se separa da obra, a história da vida.